Olá, jovem jurista, aqui é o vídeo 2 explicando o livro Uma Teoria da Justiça de John Rawls. Se você se lembra, se não se lembra, clica aqui nesse card que vai aparecer para vocês. No vídeo 1 eu fiz uma abordagem geral situando John Rawls no que ele quis mostrar nesse livro, né? Que ele quis mostrar o que era uma sociedade justa, aquela conciliação entre bens e desejos. Mostrei os pressupostos filosóficos dele, que é o contratualismo, o procedimentalismo kantiano e o liberalismo político, e mostrei os pressupostos fáticos dele, que os bens são escassos, o pluralismo e o diálogo entre seres racionais. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês os 3 principais conceitos que Rawls desenvolve para você entender no vídeo 3 quais são os princípios que ele escolhe para essa sociedade que é justa. Esses 3 principais conceitos são a ideia de posição original, a ideia de véu de ignorância e a ideia de sociedade bem ordenada. Se você se lembra do vídeo 1, eu falei que Rawls ele quer discutir quais seriam os princípios e como é estruturada uma sociedade que se pode chamar de justa, né? E aí, eu falei para vocês que ele tem influência de Kant, né? Que Kant parte de uma filosofia formalista em que temos que pensar na moral, diz Kant, não a partir dos nossos interesses, mas numa condição de autonomia e de liberdade, em que queiramos que a moral que nós desejemos seja a moral aplicada a todas as pessoas. E aí Kant chega na ideia de imperativo categórico e de formação de leis universais, leis morais universais para a configuração do mundo. Isso é muito importante, esse pressuposto é muito importante para entender o primeiro conceito de Rawls, que é o conceito de posição original, original position, né? Rawls vai dizer o seguinte: as pessoas que vivem a sociedade atual, elas possuem uma série de interesses, de modo que, para termos o que Rawls vai chamar de sociedades imparciais, a gente vai ver que esse conceito é precário agora que eu estou apresentando para você, mas depois faz todo o sentido que seria uma sociedade imparcial. É necessário que seja realizado um exercício mental, logo, imaginado uma situação hipotética de qual é a melhor sociedade, qual deve ser a melhor estrutura da sociedade, só que com um adendo. O indivíduo não sabe qual é a posição que ele vai ocupar nessa sociedade. Veja o que o Rawls diz: temos que fazer um exercício mental para imaginar qual deve ser a melhor sociedade sem sabermos qual é o status que nós vamos ocupar. Por que isso? Isso tem tudo a ver com a ideia de Kant de que, se queremos estabelecer uma moral, não devemos ter interesse nisso. Temos que estabelecer uma moral universal. Rawls vai dizer que é muito precário quando você é uma pessoa rica e você vai lá, para uma filosofia liberal em que o Estado não precisa interferir na economia e não deve ajudar os mais pobres, porque isso só prejudica as trocas sociais. Em tese você tem interesse, você é rico, você nunca precisou da ajuda do Estado. Ou então, vamos lá, você nasce pobre e você vira um comunista, ou em filosofia política moderna, um comunitarista, onde você acha que o Estado deve intervir para melhorar as condições dos mais vulneráveis. Rawls, como um bom kantiano, ele vai dizer: temos que fazer um exercício mental, qual seria a melhor sociedade sem sabermos que posição nós vamos ocupar nessa sociedade, se vamos ser ricos ou vamos ser pobres. Essa sacada é muito inteligente para a construção de uma obra filosófica. Então, Rawls vai dizer: esta sociedade traduz o modo pelo qual as instituições sociais, econômicas, o sistema jurídico, as formas de propriedade vão se estruturar sistematicamente para atribuir direitos e deveres aos cidadãos, determinando suas possíveis formas de vida, os projetos e metas individuais, as ideias de bem, o sentido de justiça, etc. A partir dessa sociedade que é pensada sem os interesses dos indivíduos. E aí,
com essa ideia de posição original, a gente consegue entender uma série de pressupostos que Rawls está embutindo nessa ideia de sociedade original. Primeiramente, a gente vê um pressuposto que Rawls provém do racionalismo iluminista, como Kant era do racionalismo iluminista. Ou seja, pessoas racionais, elas são capazes de pensar abstratamente sobre princípios e estruturas sociais. Uma outra influência de Rawls, que eu falei lá no vídeo 1, o contratualismo. Essa ideia de posição original é similar à ideia de estado de natureza que os contratualistas defendiam, em que para a formação do estado civil, os homens saem do estado de natureza para o estado civil, o estado civil sendo aquele estado, aquela organização política com o estado, com o governo, a partir de um contrato social onde esse governo ele defende os direitos que são naturais. O que são direitos naturais? São direitos inerentes a um homem, são direitos que nascem com o homem. No caso de Rawls, um cara formalista, são os direitos que são pensados nesse exercício intelectual. Então pensemos qual sociedade é ideal, sem pensar quais são os nossos interesses, qual é a nossa posição social lá. Esses seriam similares aos direitos naturais dos contratualistas. O kantianismo, a ideia de autonomia, a liberdade formalizada de Kant é que você tem que pensar numa estrutura moral sem levar em conta os seus interesses, né? O que você vai ganhar com isso? Não, você tem que pensar numa estrutura moral como se fosse uma lei universal. Nesse sentido, ninguém vai legislar em causa própria, né? Porque ninguém vai saber qual é a sua posição que você vai ter nessa sociedade do futuro. Você só sabe a sua posição original, né? Onde você vai fazer esse exercício mental para pensar numa sociedade do futuro que seja boa para todas as pessoas. Essa é a ideia de posição original. E como a gente não sabe qual é a sociedade do futuro, Rawls vai criar um outro conceito que ele chama de véu de ignorância, né? Que é justamente essa ideia, esse exercício intelectual que impede saber quem realmente somos, que impede que nós conheçamos as vantagens ou as desvantagens que a gente vai ter nessa sociedade do futuro, se vamos ser saudáveis ou frágeis, se teremos alto grau de escolaridade ou se vamos abandonar a escola, se nasceremos em uma família estruturada ou em uma família desestruturada. A gente vai desconhecer os nossos atributos de gênero, se vamos ser homem ou mulher, qual é o nível de educação, qual é o nível de riqueza que a gente vai ter, né? A gente vai ter que ignorar as nossas concepções prévias de bem. A gente vai ter que pensar num bem que seja comum e que seja bom para todas as pessoas. Rawls disse que essa é a verdadeira equidade. Quando a gente pensa em sistemas independentemente dos nossos interesses. Então, a ideia do procedimentalismo puro, no sentido kantiano, é muito importante para Rawls construir a sua obra. É por isso que ele chega na ideia de que essa sociedade seria uma sociedade imparcial. E, por fim, a ideia de sociedade bem ordenada, né? Que é aquela que é efetivamente regulada, segundo Rawls, por uma concepção política e pública de justiça, na qual cada indivíduo sabe que os seus concidadãos também sabem que eles cultuam, eles aceitam os mesmos princípios de justiça e, portanto, os termos equitativos da cooperação social, assim como todas as instituições políticas, jurídicas e sociais. Todos aceitam os princípios pelos quais essa sociedade foi concebida. Aqui, nós não podemos desconsiderar que essa obra é um exercício intelectual. E tal conceito de sociedade bem ordenada pode entrar em choque com a própria constatação fática do autor que eu falei lá no vídeo 1, que é o pluralismo político. Veja que a gente já começa a identificar uma determinada contradição que eu vou explorar as críticas que são feitas à obra de Rawls lá no vídeo 4, né? Em que, como é que a gente vai coordenar a ideia de pluralismo político, que é uma concepção
um pressuposto fático que ele observa nas sociedades modernas, com essa ideia de que todo mundo vai aceitar os mesmos princípios de justiça escolhidos. É bem complicado isso, mas enfim, esses são os 3 conceitos básicos que vocês têm que ter para entender a obra de Rawls. A ideia de posição original, a ideia de véu de ignorância e a ideia de sociedade bem ordenada. Se você está gostando dessa série, dá um gostei aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e se prepare para o vídeo 3, onde eu vou falar finalmente quais são, diante de todos esses pressupostos, quais são os princípios que, segundo Rawls, nós deveríamos escolher para guiar essa sociedade bem ordenada. Até uma próxima.